O relógio marcava 8h45 da manhã quando Maria Alice desceu do metrô de Gangnam, segurando firme a pasta com seu currículo. O vento frio da primavera coreana batia em seu rosto e ela respirava fundo, tentando controlar o nervosismo. Aquela seria sua última tentativa de conseguir um emprego na Coreia antes de desistir e voltar para o Brasil. Ao atravessar as portas de vidro da Hansong Group, um dos conglomerados mais respeitados do país, Maria Alice sentiu o peso das expectativas. Tinha se preparado por meses, estudar o idioma, revisar a termos técnicos e ensaiar as respostas em frente ao espelho todas as noites. Mesmo assim, o coração batia descompassado. Na sala de espera, outros candidatos coreanos a olhavam de forma curiosa. O sotaque estrangeiro ao responder à recepcionista denunciava que ela não era dali. Ainda assim, manteve o sorriso. Um sorriso que misturava educação e nervosismo. Quando seu nome foi chamado, ela entrou na sala de entrevistas com as mãos suadas. 3 avaliadores a esperavam atrás de uma mesa longa. Um deles, uma mulher de olhar severo e postura rígida, começou as perguntas em coreano acelerado. Maria Alice esforçou-se para acompanhar, mas tropeçou nas palavras. "Seu coreano é limitado, não é?" comentou a mulher, com um sorriso que mais parecia desdém. "Eu ainda estou aprendendo, mas posso me comunicar bem e sou dedicada", respondeu Maria Alice tentando não gaguejar. "Dedicada?" Um dos avaliadores riu baixinho. "Você acha mesmo que pode trabalhar aqui sem dominar o idioma?" A sala pareceu encolher. Maria Alice sentiu o rosto arder, mas manteve a postura. "No Brasil, trabalhei com marketing internacional. Tenho experiência com clientes estrangeiros e aprendo rápido", disse firme. "Isso aqui não é o Brasil, senhorita Maria Alice", rebateu o outro avaliador. "Talvez devesse procurar algo mais adequado ao seu nível." O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som de uma porta se abrindo atrás deles. Os 3 entrevistadores se endireitaram de imediato. Um homem alto, de terno escuro e expressão serena, entrou na sala. Seus passos eram firmes e seu olhar atento. Maria Alice virou-se lentamente. Não precisou de apresentações para perceber quem era. Hyun-woo, o dono da Hansong Group, conhecido por ser um dos empresários mais jovens e influentes da Coreia. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ele em tom calmo, mas que impunha respeito. Os avaliadores se entreolharam nervosos. "Ah, senhor Hyun-woo, apenas uma entrevista de rotina", disse a mulher rapidamente. "A candidata não se encaixa no perfil da empresa." Hyun-woo desviou o olhar para Maria Alice, que o observava em silêncio, tentando disfarçar o constrangimento. "Posso ver seu currículo?" perguntou aproximando-se. Ela entregou o papel com as mãos trêmulas. Ele o analisou por alguns segundos e ergueu as sobrancelhas. "Você fala inglês?" perguntou em um tom suave. "Sim", respondeu ela, aliviada. "Então faremos a entrevista em inglês." Ele se virou para os avaliadores. "Saiam, por favor." Os 3 deixaram a sala apressadamente. Agora só restavam Maria Alice e Hyun-woo. "Não é comum ver uma estrangeira tentando uma vaga tão concorrida", comentou ele puxando uma cadeira. "Por que escolheu a Coreia?" Ela respirou fundo. "Porque eu admiro o modo como vocês trabalham, a disciplina, o respeito, e porque eu queria provar que sou capaz, mesmo vindo de um lugar simples." Hyun-woo observou o brilho nos olhos dela. Não havia arrogância, apenas sinceridade e coragem. "Coragem é uma qualidade rara", murmurou, "principalmente quando todos parecem duvidar de você." Maria Alice sorriu timidamente, sem saber o que responder. Naquele instante, sem perceber, o destino começava a traçar algo entre eles, algo que nem a frieza do ambiente corporativo seria capaz de impedir. Hyun-woo permaneceu em silêncio por alguns segundos, observando Maria Alice com atenção. Havia algo nela que transcendia a simples habilidade profissional. Uma determinação genuína, uma coragem que ele não via com frequência, especialmente em alguém que enfrentava barreiras culturais e linguísticas. "Muito bem", disse finalmente, com um leve sorriso. "Se você realmente quer trabalhar aqui, precisará provar sua capacidade de adaptação." Maria Alice franziu a testa, intrigada. "Adaptar-me? Como?" Hyun-woo se levantou e caminhou até a porta. "Acompanhe-me.
Quero que veja como funciona o nosso setor de marketing internacional. Mas aviso, você terá que lidar com clientes e situações reais. Não haverá tradutor. Ela engoliu em seco, sentindo o coração disparar. Um teste real, sem avisos, sem margem para erros. Mas ao mesmo tempo, uma oportunidade que poderia mudar sua vida. Eles atravessaram o prédio elegante e silencioso da Hansen Group, passando por corredores com fotos de campanhas internacionais de sucesso e salas de reuniões impressionantes. Maria Alice sentia cada passo como um misto de excitação e apreensão. Chegaram à sala de reuniões principal. Um grupo de executivos aguardava, todos com expressões sérias. Hyun-woo apresentou-a rapidamente. Esta é Maria Alice, nossa nova candidata. Hoje ela conduzirá uma pequena apresentação para um cliente estrangeiro. O ar parecia ficar mais pesado. Maria Alice sentiu as mãos suarem novamente. A apresentação estava pronta na sua pasta, mas a língua, o inglês técnico, claro, mas ainda assim improvisado, parecia menos firme na boca do que nos ensaios. Eu posso fazer isso, murmurou, mais para si mesma do que para alguém. Hyun-woo cruzou os braços, observando em silêncio, com aquela expressão impenetrável que a fazia sentir como se cada gesto estivesse sendo cuidadosamente analisado. Ela respirou fundo, abriu a pasta e começou a falar. A princípio a voz tremeu, mas logo encontrou o ritmo. Cada slide, cada ponto, cada proposta foi apresentada com clareza, mesmo que com algumas pausas para pensar nas palavras corretas. O mais surpreendente para Maria Alice foi perceber que os executivos não a interrompiam com críticas. Pelo contrário, faziam perguntas desafiadoras e ela respondia com firmeza, explicando sua lógica, mesmo quando o sotaque a denunciava como estrangeira. Quando terminou, houve um instante de silêncio absoluto. Então, um dos executivos bateu palmas discretamente. Hyun-woo sorriu levemente, mas sem perder a postura séria. Impressionante, disse ele, aproximando-se novamente. Você não apenas enfrentou uma situação difícil, mas fez isso com inteligência e coragem. Maria Alice respirou fundo, sentindo o peso da tensão se dissolver. Obrigada, senhor. Hyun-woo manteve os olhos nela por alguns segundos a mais, como se estivesse avaliando não apenas seu desempenho, mas a essência da pessoa à sua frente. Parece que temos muito a conversar sobre seu futuro aqui, disse ele. E havia algo na voz dele que fazia Maria Alice perceber que aquele encontro não era apenas sobre trabalho. Era o início de algo muito maior. Os dias seguintes na Hanson Group foram um turbilhão de desafios para Maria Alice. Cada reunião, cada ligação, cada documento em coreano parecia uma barreira intransponível. Mas, surpreendentemente, a cada dificuldade, Hyun-woo parecia estar sempre por perto, observando, silencioso, como se avaliando não só seu desempenho, mas sua determinação. Um dia, enquanto revisava relatórios na sala de marketing internacional, Maria Alice percebeu que havia cometido um erro em uma planilha que poderia atrasar um projeto importante. O desespero começou a surgir, mas antes que pudesse entrar em pânico, Hyun-woo apareceu na porta. Vejo que encontrou um problema, disse ele, sem soar crítico. Sim, eu não sei como isso passou despercebido, respondeu ela, com o olhar baixo, sentindo-se pequena. Para sua surpresa, ele se aproximou e calmamente começou a guiá-la para encontrar a solução. Não havia repreensão, apenas instruções claras e paciência. Maria Alice percebeu que, mesmo sendo exigente, Hyun-woo tinha um lado inesperadamente humano, quase protetor. Você está se esforçando demais para provar algo que já é evidente, disse ele, pausando e olhando-a nos olhos. Coragem, determinação e inteligência não se encontram facilmente. O calor subiu ao rosto dela. Havia algo no olhar dele, uma intensidade silenciosa que fazia seu coração disparar. Não era apenas um chefe observando uma funcionária. Era alguém que enxergava cada camada de sua personalidade, e isso a deixava vulnerável e, ao mesmo tempo, curiosa. Naquela tarde, após o expediente, Hyun-woo pediu que ela o acompanhasse a uma pequena cafeteria dentro do prédio, um lugar reservado apenas para executivos. Sentados frente a frente, a atmosfera era estranhamente íntima. Maria Alice,
começou ele com a voz baixa, quase confidencial. Quero entender melhor sua história. Por que uma jovem brasileira veio parar na Coreia e se submeteu a tanto? Ela respirou fundo, lembrando-se de sua família, de suas dificuldades e do sonho que a trouxera até ali. Porque eu queria me provar, disse, sinceramente, não só para mim, mas para mostrar que podemos enfrentar qualquer barreira se realmente acreditarmos em algo. Hyun-woo assentou, silencioso por um instante, e então sorriu, dessa vez mais aberto, quase gentil. Eu gosto de pessoas que não desistem, disse. Mas cuidado, coragem também pode ser perigosa quando se mistura com o coração. Maria Alice sentiu um arrepio. A frase dele não soava apenas como um aviso, era uma sutil promessa de que aquele relacionamento profissional poderia se tornar mais complexo do que imaginava. Enquanto saíam da cafeteria, o silêncio entre eles não era desconfortável. Pelo contrário, carregava uma tensão palpável, uma atração silenciosa que crescia a cada olhar, a cada gesto contido. Maria Alice sabia que sua jornada na Hanson Group não seria apenas profissional, mas também emocional e talvez, inevitavelmente, romântica. Na manhã seguinte, Maria Alice entrou no escritório com uma mistura de ansiedade e determinação. Um e-mail urgente de Hyun-woo a esperava. Precisamos revisar o projeto de campanha internacional juntos. Sala de reuniões 12 horas. Não se atrase. Ela sabia que aquela seria uma oportunidade decisiva. Sentia seu coração acelerar só de imaginar ficar a sós com ele, trabalhando lado a lado. Quando chegou à sala de reuniões, Hyun-woo já estava lá, revisando documentos com concentração. Ao vê-la, levantou os olhos e ofereceu um leve aceno. Bom dia, Maria Alice. Vamos começar? Disse ele, com a voz firme, mas com um toque de gentileza que fez seu estômago revirar. O projeto exigia criatividade e rapidez. Ambos precisavam apresentar ideias de marketing que agradassem clientes internacionais e respeitassem a identidade da empresa. Conforme discutiam estratégias, Maria Alice percebeu que Hyun-woo tinha uma maneira única de guiá-la. Ele não apenas apontava erros ou sugeria melhorias, mas incentivava suas ideias, mesmo quando ela duvidava de si mesma. Excelente ponto, disse ele, inclinando-se ligeiramente para olhar melhor o que ela escrevia. Nunca tinha pensado nisso dessa forma. O sorriso tímido de Maria Alice fez com que seu coração disparasse. Cada gesto dele, cada olhar atento, aumentava uma tensão silenciosa entre os dois. Ela sentia que não era apenas respeito profissional que os ligava naquele momento. Havia algo mais, sutil, que começava a crescer. Durante uma pausa para café, eles ficaram lado a lado olhando gráficos no laptop. O cheiro suave do café, a proximidade inesperada e o silêncio confortável criaram uma atmosfera intensa. Maria Alice sentiu-se confusa, uma mistura de nervosismo e curiosidade que não sabia exatamente como interpretar. Você realmente tem talento, disse Hyun-woo, sem tirar os olhos da tela, mas com a voz suave. Não é só a coragem que admiro, é a forma como você enfrenta desafios, mesmo quando ninguém acredita em você. Ela corou, desviando o olhar para a mesa. Obrigada, senhor. A palavra parecia pequena diante do que sentia. Hyun-woo sorriu de forma quase imperceptível, como se estivesse satisfeito com algo que ela não conseguia compreender completamente. A tarde passou rápido, terminaram o projeto juntos e Maria Alice percebeu que a tensão entre eles havia mudado. Não era mais apenas profissional, havia uma conexão silenciosa, quase elétrica, que nenhum dos dois conseguia ignorar. Quando saíram da sala, Hyun-woo se deteve por um instante na porta, olhando para ela de forma diferente, quase avaliando não o trabalho, mas ela. Maria Alice sentiu o coração apertar e soube que aquele dia marcaria o início de algo muito maior do que uma simples oportunidade de emprego. Na semana seguinte, Maria Alice começou a se sentir mais segura na empresa. Seus colegas coreanos, antes desconfiados, agora respeitavam por sua dedicação e competência. Mas, como em qualquer dorama que se preze, a calmaria estava prestes a ser abalada. Durante uma reunião de planejamento estratégico, um dos executivos da equipe trouxe uma proposta audaciosa para um cliente internacional. Enquanto Maria Alice analisava os detalhes, Hyun-woo entrou inesperadamente na sala. Ela levantou os olhos e percebeu o CEO com expressão séria, mas a presença dele fez seu coração disparar.
Maria Alice, começou ele, em coreano, deixando claro que estava testando sua compreensão da língua. Gostaria de ouvir sua opinião sobre esta proposta. Ela respondeu em inglês, explicando cuidadosamente os pontos positivos e sugerindo pequenas melhorias. O problema começou quando um dos executivos, percebendo a proximidade entre Maria Alice e Ryu, fez um comentário malicioso sobre favoritismo. Parece que algumas pessoas recebem atenção especial, disse ele com um sorriso irônico, talvez por serem mais simpáticas com o chefe. O silêncio que se seguiu foi pesado. Maria Alice sentiu uma pontada de vergonha, enquanto os olhares da equipe se voltavam para ela. Ryu, porém, apenas franziu a testa e se aproximou. Não confunda a atenção com competência, disse ele, firme, olhando diretamente para o executivo. Maria Alice tem mérito, e isso é o que importa aqui. Mesmo sendo defendida, Maria Alice sentiu uma mistura de emoções. Por um lado, estava grata, por outro, a situação a deixava vulnerável e exposta. Mas a tensão entre ela e Ryu parecia ter se intensificado. Cada olhar dele agora carregava uma carga diferente, não apenas de avaliação profissional, mas de algo mais pessoal, mais profundo. Após a reunião, Ryu se aproximou dela no corredor, o ambiente silencioso os envolvendo. Não ligue para o que disseram, murmurou mais baixo, quase confidencial. Sei exatamente quem você é e do que é capaz. Maria Alice respirou fundo, sentindo o coração disparar. Obrigada, senhor, Ryu. Ele hesitou por um instante e por um segundo a barreira formal entre eles pareceu desaparecer. O olhar que ele lançou era intenso, quase carregado de sentimento, mas antes que qualquer palavra pudesse ser dita, o toque do mundo real, um colega chamando-o de volta, interrompeu o momento. Maria Alice ficou parada, sentindo a mistura de frustração e curiosidade. Ela sabia que algo havia mudado entre eles. A tensão que antes era silenciosa, agora estava inescapavelmente presente, e ela mal podia imaginar o quanto esse mal-entendido e a defesa inesperada dele aproximariam os dois, colocando-os em um caminho emocional que nenhum dos dois poderia negar. Após a reunião, Ryu se aproximou dela no corredor, o ambiente silencioso os envolvendo. Não ligue para o que disseram, murmurou mais baixo, quase confidencial. Sei exatamente quem você é e do que é capaz. Maria Alice respirou fundo, sentindo o coração disparar. Obrigada, senhor, Ryu. Ele hesitou por um instante e por um segundo a barreira formal entre eles pareceu desaparecer. O olhar que ele lançou era intenso, quase carregado de sentimento, mas antes que qualquer palavra pudesse ser dita, o toque do mundo real, um colega chamando-o de volta, interrompeu o momento. Maria Alice ficou parada, sentindo a mistura de frustração e curiosidade. Ela sabia que algo havia mudado entre eles. A tensão que antes era silenciosa, agora estava inescapavelmente presente, e ela mal podia imaginar o quanto esse mal-entendido e a defesa inesperada dele aproximariam os dois, colocando-os em um caminho emocional que nenhum dos dois poderia negar. Nos dias que se seguiram, Maria Alice percebeu que cada encontro com Hyun-woo carregava uma nova tensão. Era como se, em silêncio, ambos soubessem que algo estava se formando entre eles. Uma mistura de respeito, admiração e uma atração que nenhum dos dois conseguia ignorar. Naquela tarde, Hyun-woo a chamou para revisar os relatórios finais de uma campanha internacional importante. A sala de reuniões estava silenciosa, iluminada apenas pela luz suave do sol que entrava pelas grandes janelas. Maria Alice sentou-se ao lado dele, com a pasta sobre a mesa. Acho que precisamos ajustar este ponto aqui, disse ele, inclinando-se para mostrar a planilha. O movimento aproximou os ombros de Maria Alice dos dele. Ela sentiu um arrepio subir pela espinha, mas manteve o foco na tarefa. Hyun-woo, por sua vez, não desviou o olhar. Havia algo naquele momento, uma atenção silenciosa, quase íntima, que deixava ambos conscientes da proximidade. Você está progredindo muito rápido, comentou ele, a voz baixa, quase um sussurro. Sério, eu não esperava que se adaptasse tão bem. Ela corou, desviando o olhar para a tela do computador. Obrigada, eu só quero fazer meu melhor. Um silêncio confortável se instalou.
Por alguns segundos, parecia que poderiam simplesmente permanecer ali, lado a lado, sem palavras, cada gesto carregado de significado. Maria Alice sentiu o coração acelerar, consciente da tensão crescente. Maria Alice, disse ele finalmente, erguendo o olhar, quero que saiba que não se trata apenas do seu desempenho. Eu admiro sua coragem e determinação. Ela respirou fundo, sentindo o impacto das palavras. O modo como ele a olhava, tão atento e sincero, a deixava vulnerável de uma forma que ela nunca havia experimentado antes. Eu fico feliz que pense assim, respondeu, com a voz levemente trêmula, tentando não demonstrar o quanto aquelas palavras a afetavam. O telefone tocou, quebrando a intensidade do momento. Hyun-woo se levantou e se virou para atender, mas antes de sair, lançou-lhe um último olhar. Um olhar que dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Maria Alice ficou ali, sozinha com seus pensamentos, percebendo que algo muito maior estava começando a se desenhar entre eles, uma conexão impossível de ignorar, apesar das barreiras culturais, profissionais e pessoais. O dia começou com uma notícia inesperada. Um grande cliente internacional cancelara uma reunião importante, alegando dúvidas sobre a apresentação enviada por Maria Alice e Hyun-woo. A situação poderia colocar todo o projeto em risco e gerar críticas severas dentro da empresa. Maria Alice sentiu o peso do desespero. Cada olhar de colegas parecia acusador e a ansiedade ameaçava dominá-la. Mas, para sua surpresa, Hyun-woo se aproximou rapidamente, colocando a mão sobre seu braço de forma firme, porém tranquilizadora. Não vamos entrar em pânico, disse ele, com uma calma impressionante. Confio em você. Vamos resolver isso juntos. O calor da proximidade e a confiança dele fizeram seu coração acelerar, e ela percebeu que, naquele momento, não estava mais sozinha. Ele a guiou na elaboração de uma resposta detalhada ao cliente, sugerindo ajustes e reforçando pontos fortes da proposta. Maria Alice percebeu que, ao lado de Hyun-woo, suas próprias habilidades pareciam mais afiadas, mais confiantes. Enquanto trabalhavam lado a lado, Hyun-woo fez uma pausa, olhando-a nos olhos. Maria Alice, sei que não foi fácil para você vir até aqui, e eu admiro não apenas sua coragem profissional, mas também sua força pessoal. Ela corou, surpresa com a sinceridade dele. Obrigada, Hyun-woo. Eu só quero fazer meu melhor e não decepcionar ninguém. Ele sorriu levemente, quase como se estivesse guardando um segredo para si mesmo. Você já me impressionou, disse ele, baixando um pouco a voz. E, para ser honesto, estou ansioso para ver até onde podemos ir juntos. O ambiente da sala parecia se contrair, como se cada palavra e cada olhar carregassem uma tensão que ambos sentiam, mas ainda não tinham coragem de admitir completamente. Maria Alice percebeu que a barreira entre chefe e funcionária estava começando a se dissolver, dando lugar a uma conexão que ia muito além do profissional. No final do dia, quando o projeto foi finalmente enviado e a crise parecia controlada, Hyun-woo se aproximou novamente. Hoje você provou mais do que competência, disse, com um olhar que parecia penetrar em sua alma. Provou coragem, inteligência e, acima de tudo, confiança em si mesma. Maria Alice sorriu timidamente, sentindo-se tocada por aquelas palavras. Obrigada, Hyun-woo. Eu não sei o que dizer. Ele apenas manteve os olhos nela por alguns segundos, e naquele silêncio carregado de significado, Maria Alice sentiu que algo havia mudado definitivamente entre eles. Era um sentimento novo, delicado e intenso, uma mistura de admiração, atração e respeito que nenhum dos dois poderia ignorar. No final do dia, quando o projeto foi finalmente enviado e a crise parecia controlada, Hyun-woo se aproximou novamente. Hoje você provou mais do que competência, disse, com um olhar que parecia penetrar em sua alma. Provou coragem, inteligência e, acima de tudo, confiança em si mesma. Maria Alice sorriu timidamente, sentindo-se tocada por aquelas palavras. Obrigada, Hyun-woo. Eu não sei o que dizer. Ele apenas manteve os olhos nela por alguns segundos, e naquele silêncio carregado de significado, Maria Alice sentiu que algo havia mudado definitivamente entre eles. Era um sentimento novo, delicado e intenso, uma mistura de admiração, atração e respeito que nenhum dos dois poderia ignorar.
Naquele instante, ambos sabiam que o próximo passo não seria apenas profissional e que o coração de cada um estava começando a ditar um caminho que nenhum dos dois poderia prever. O projeto havia sido um sucesso. O cliente aprovou cada detalhe, elogiando a criatividade e a dedicação da equipe. Maria Alice finalmente sentiu o peso das semanas de ansiedade se dissipar. Mas, naquele dia, algo mais importante estava prestes a acontecer. Algo que mudaria não apenas sua carreira, mas também seu coração. Hin-woo a chamou para seu escritório, a convite mais pessoal do que profissional. Quando entrou, a sala estava silenciosa, iluminada pela luz suave do fim de tarde que atravessava as janelas de vidro. Ele estava de pé, olhando para ela com aquele olhar intenso que sempre a deixava sem fôlego. Maria Alice, começou ele, com a voz calma, porém carregada de emoção. Sei que nossa relação começou no ambiente profissional, mas não posso mais negar o que sinto. Ela engoliu em seco, surpresa, mas sentiu o coração acelerar. Hin-woo, começou, mas não sabia como colocar em palavras tudo o que sentia. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Eu admiro sua coragem, sua inteligência e seu coração. Você veio de tão longe, enfrentou barreiras que muitos nem imaginam e ainda assim permaneceu firme. Eu quero estar ao seu lado, não apenas como chefe, mas como alguém que realmente se importa com você. Maria Alice sentiu uma onda de emoção. Todas as dúvidas, todas as dificuldades que enfrentara pareciam agora valer a pena. Ela respirou fundo, encontrando coragem nas próprias palavras. Hin-woo, eu também sinto o mesmo. Tudo o que passei me trouxe até aqui, até você. Um sorriso suave se abriu no rosto dele. Pela primeira vez, o lado formal e impassível do CEO deu lugar a alguém vulnerável, humano e claramente apaixonado. Ele estendeu a mão e ela a segurou com firmeza, selando aquela promessa silenciosa entre eles. Naquele instante, o mundo corporativo, as barreiras culturais, os desafios do idioma, tudo parecia desaparecer. Restava apenas a conexão deles, forte e sincera, construída sobre respeito, admiração e coragem. Enquanto a luz do entardecer iluminava a sala, Hin-woo e Maria Alice ficaram ali, lado a lado, conscientes de que haviam encontrado algo raro. Não apenas uma oportunidade profissional, mas um amor que nasceu da coragem de ser autêntico e da determinação de enfrentar o desconhecido juntos. E assim, entre desafios e conquistas, Maria Alice percebeu que a Coreia não havia apenas dado uma chance para sua carreira. Havia lhe dado a chance de encontrar o amor que nunca imaginava, mas que sempre merecera. O futuro era incerto, como sempre é em histórias de dorama, mas uma coisa era clara: eles escolheriam enfrentar todos os obstáculos juntos.